A graça e a paz, irmãos e irmãs, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o mensageiro WR, trazendo uma palavra de vida com Deus, uma semente de mostarda. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, gostaria de fazer uma reflexão sobre a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 1. Na saudação de Paulo, no início da carta, do primeiro versículo, do capítulo 1, do primeiro versículo ao 3, Paulo, na saudação, ele refere 7 vezes a Cristo. Ele nombra 7 vezes a Cristo. E o que nós queremos dizer com isso, irmãos? Que nós aprendemos que Cristo é a revelação de Deus para nós. Então não adianta a gente ler a Bíblia, a gente orar, a gente ir na igreja e não conseguir ver a Cristo nas nossas vidas, no nosso coração. Porque Ele é a revelação de Deus, o mistério dos tempos eternos revelado a nós, Cristo em nós. Eu vou ler aqui, a carta começa assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo significa enviado, nós sabemos. Então, eu, Paulo, chamado para ser enviado de Cristo, Jesus. Primeiro, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes. O Sóstenes não era irmão de sangue de Paulo, então ele era irmão em Cristo. 2 vezes já. A igreja de Deus em Corinto. Irmãos, quem é a igreja de Deus? A igreja de Deus é Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo da igreja. Então a igreja de Deus, seja em Corinto, seja onde for, ela é Cristo. 3 vezes já nombrado. Continuando. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Então, está santificado por meio de quem? De Cristo. 4 vezes. Olha só. Continuando. Vocês foram chamados por Deus para ser o seu povo, povo santo, junto com todos, que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 5 vezes. Toda parte é invocado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Quem que é Senhor deles e nosso? Cristo. 6 vezes. E por fim, que Deus, ele termina a saudação assim, que no versículo 3, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Irmãos, outro dia eu fui numa célula onde as pessoas falavam sobre as suas necessidades, as suas vontades, falavam da palavra de Deus, mas em nenhum momento foi citado o nome de Jesus Cristo. E se foi uma vez, que não é nada. Parecia, quando as pessoas naquela célula falavam, parecia que Deus era o nosso servo. Não nós somos servos de Deus. Não era nós que somos servos de Cristo. Era Deus que era o nosso. Eles transformam Deus em autosservice. Porque Deus tem que me dar o carro que eu quero, Deus tem que me dar a casa que eu quero, porque Deus tem que curar fulano de tal, tem que, Deus tem que fazer tudo para nós.
Essa é a mentalidade. Isso é mamadeira, é leite, como diz Paulo. Isso é leite. Então, Jesus disse assim aos fariseus: toda a escritura dá testemunho de mim, mas eu estou aqui na frente de vocês e vocês não conseguem me ver. Já era naquele tempo e até hoje continua sendo assim. Toda a palavra de Deus, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, dá testemunho de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o plano de Deus. Cristo é o mistério de Deus dos tempos eternos para a nossa salvação. O homem se afastou de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para que Deus pudesse recuperar a sua criação, para que o homem voltasse, Cristo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Esse é o mistério dos tempos eternos, que foi revelado aos apóstolos. Paulo diz isso, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não tem palavras que possam dizer, que possam contar o que ele viu. O mistério dos tempos eternos é Cristo em nós. Deus, quando olha para nós, para cá, para o mundo, ele vê somente aquele que lhe obedeceu, Jesus Cristo, o seu Filho. E todos aqueles que estão nele e que ele está nas pessoas são vistos por Deus. Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Você não pede paz muitas vezes? Ai, Senhor, me dá paz, porque eu não estou aguentando mais. Pois é, lá em Gálatas 5 estão os frutos do Espírito. Ele já deu em Cristo a tua paz. Você está pedindo uma coisa que Deus já te deu. Amém, irmãos? E sabe por que você pede? Porque você não consegue ver a Cristo nas Escrituras. Você lê a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas você não consegue ver a Cristo. Você não entende o mistério dos tempos eternos, que é Cristo em nós. Deus é Espírito. E Deus tem que ser adorado em espírito e verdade. Então, a única maneira de ver a Cristo é matando a carne, pendurando ela na cruz, morrendo com Cristo e ressuscitando no Espírito com Cristo. Amém, irmão? Então lembre-se, Deus não é o nosso servo, não é o nosso autosservice, que ele tem que nos servir. As coisas materiais, elas pertencem à carne. O que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós continuarmos lendo aqui a carta de 1 aos Coríntios, nós vamos perceber que Paulo somente nombra a Cristo em todo momento. E todas as suas cartas, todas as cartas de todos os apóstolos e todo o Velho Testamento dava testemunho, eram tipos e sombras de Cristo. Amém, irmãos? Esse é o grande segredo que nós devemos aprender, ver e entender para poder fazer uma adoração perfeita, para poder agradar a Deus. Nós somos servos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós saímos da escravidão de Satanás, da escravidão do mundo, e passamos a ser escravos do nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos a ser servos no reino de Deus. As pessoas, quando nos olham, quando nos veem, elas têm que ver Cristo em nós. Essa
é a volta a Deus. Deus abençoe poderosamente a tua vida, irmão. Se você gostou, escuta de novo. Se não gostou, paciência. E se gostou muito, compartilha com alguém que precisa de uma semente de mostarda. Amém? Deus abençoe.